Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao 16, e aí você pode se assentar. Você também pode acompanhar aqui no telão. A palavra de Deus diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Tracônides, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, glória a Deus por isso, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região nas imediações do rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados, todos os montes e colinas serão nivelados, os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento, e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram a João: o que é que nós devemos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que nós devemos fazer? Ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contente-se com o salário que vocês recebem. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Amém, amém e amém. Você pode se assentar. Pode deixar no versículo 2, no 3, por favor. Nós acabamos de ler aqui um trecho da primeira pregação depois de 400 anos de silêncio, que é conhecido como período interbíblico. Aqui a Bíblia diz, no versículo 2, a palavra de Deus veio a João. Esse versículo ele é muito importante, porque fazia 400 anos em que Deus não falava com ninguém. A Bíblia é dividida, você sabe, entre Velho Testamento e Novo Testamento. E entre esses 2 testamentos, há um período conhecido como período interbíblico, ou intertestamentário, que são 400 anos, onde Deus falou, o último relato que Deus falou com o profeta Malaquias, e agora novamente nós temos a famosa frase: a palavra de Deus veio. Depois de 430 anos, onde não se ouvia mais a palavra de Deus através de profetas, Deus levanta um homem estranho, um homem filho de sacerdote, Zacarias e Isabel, para ir pregar não numa sinagoga, para ir pregar não no templo, mas para ir pregar no deserto. Deus falou, novamente se ouviu a mensagem de Deus. Agora eu pergunto para você, 400 anos sem se ouvir a voz de Deus,
Tantas coisas haviam acontecido nesse período. O povo, como se disse no texto, ansiava a vinda do Messias. Será que Deus não iria trazer uma palavra importante? Será que Deus, a pregação dos 400 anos do silêncio, o que Deus falaria depois de tanto tempo quieto, observando? O que Deus falaria ao homem? E essa é a mensagem que veio de Deus para João. A primeira mensagem relatada depois desse período interbíblico. A primeira vez que novamente disse, a palavra de Deus veio ao profeta João Batista. E ele pregava no deserto. Isso é interessante. Zacarias, o pai dele, era sacerdote. Trabalhava no templo, mas João teve um destino diferente. O Espírito Santo levou ele para o deserto. O texto segue: ele percorreu toda a região nas imediações do Rio Jordão, pregando um batismo de arrependimento. Essa era a mensagem de João, o batismo de arrependimento, para a remissão de pecados. Versículo 4, aqui já estava profetizado no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 40 diz: voz do que clama no deserto. Ele estava apontando para esse ministério de João Batista: preparem o caminho do Senhor. Preparar, endireitem as suas veredas. Olha o que a pregação faz, versículo 5: todos os vales serão aterrados. Ou seja, pessoas que estão no vale, pessoas que estão lá embaixo, a pregação vai ser terra nessa manhã, vai aterrar, para que a pessoa possa subir. Todos os montes e colinas serão nivelados. Pessoa que está lá em cima, vai ser prensada, nivelado. Quem está embaixo vai ser aterrado. Quem está em cima vai ser prensado. Os caminhos tortuosos serão retificados. Um prumo na vida. Pessoas que andam em caminhos tortuosos, em veredas tortuosas, a pregação será um prumo na sua vida. Vai endireitar o seu caminho, vai endireitar as suas veredas. É o que a palavra de Deus diz. Reconhece o Senhor em um dos teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. As estradas irregulares serão aplainadas, nivelada, um nível na sua vida. Você está em cima, está embaixo, está em cima, está embaixo. Buraco, não consegue andar numa constância. A pregação vai nivelar essa manhã. A palavra do Senhor vai nivelar. Esse é o ministério de João. Batismo do arrependimento. Os vales serão aterrados. Os montes serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão endireitados. E os caminhos sinuosos serão aplanados. E toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Eu pergunto, quem é a salvação que vem de Deus? Quem é? Jesus Cristo. Só que para nós vermos Jesus Cristo, nós precisamos passar pelo caminho do arrependimento. Nós precisamos estar no nível para ver a salvação que vem de Deus. E qual é esse nível? O que nós acabamos de ver. Você ser tirado do poço, você descer do seu orgulho, você endireitar os seus caminhos, você ter uma constância na sua vida, para que você possa ver a salvação que vem de Deus. Toda a humanidade verá. Jesus, ele morreu por toda a humanidade. Jesus, ele morreu por todos nós. Mas para nós conseguirmos enxergar, nós precisamos passar por esse caminho. E essa era a mensagem bem tranquila de João. Imagina, no deserto, ele poderia pregar: não, Deus ama vocês, Deus está vindo, o Messias está vindo, não se preocupe, não tema, vai dar tudo certo. Mas não foi isso que João pregou. João, ele confrontou a maneira que as pessoas estavam vivendo, para que elas pudessem enxergar a salvação que vem de Deus. E olha no versículo 7, João dizia às multidões que saíam para serem batizadas. As multidões iam até João. Você pensa, João pregava no deserto.
João ele não pregava num templo. João não pregava no centro da cidade. João pregava no deserto. E as pessoas iam até João. Talvez você é uma dessas pessoas nessa manhã. Você saiu da sua casa num contexto favorável para ficar em casa. Estava bom de ficar em casa. Mas você falou, não, eu preciso ir para a igreja, porque eu preciso ouvir a voz do Senhor. Foi isso que te trouxe aqui. Não foi por A, B ou C, por pessoas. Você veio aqui porque você busca a presença do Senhor. E aonde a palavra de Deus é ministrada, sempre haverá um rebanho para ouvir a palavra. E era isso que acontecia, não se havia mais a palavra de Deus. E quando Deus levantou um homem no deserto, as pessoas iam até João para ouvir a palavra do Senhor. E essa aqui nesta manhã é a palavra do Senhor. E olha a pregação deles para essas pessoas que saíam das cidades, faziam caminhadas até o deserto, onde João pregava por todo o deserto da Galileia, próximo ao Rio Jordão, porque ele batizava no Rio Jordão. Raça de víboras. Imagina, a galera chegando para ouvir a palavra do Senhor, e João Batista, raça de víboras. Quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Versículo 8. Produzam frutos dignos de arrependimento, e não comecem a dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. Então João Batista, ele confrontou as pessoas a respeito do arrependimento. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Fugir. A primeira característica de alguém que não quer se arrepender. Negar a realidade. Negar os seus próprios erros. Negar as suas próprias falhas. Você está querendo fugir. João está falando, quem vos ensinou a fugir? Você deve confrontar os seus erros, não fugir deles. Dizendo a si mesmo, sou filho de Abraão. Aí entra o religioso, dizendo a si mesmo, eu vou na igreja todo domingo, eu vou no clã, eu conheço a palavra, eu até canto louvor, eu até sou um salva-vidas, um pastor, um ministro de louvor, dizendo a si mesmo, não importa o meu erro, eu vou na JET, eu sou filho de Abraão, eu sou judeu de nascença. Era isso que as pessoas diziam. E João está dizendo que isso é negar o caminho do arrependimento. Você está querendo fugir, dizendo a si mesmo, para aliviar a sua consciência, que você é um bom cristão, que você é uma boa pessoa. Não, eu faço algumas coisas erradas, mas eu vou na igreja no domingo e está tudo certo. Ele fala, produzam frutos dignos de arrependimento. O arrependimento ele produz fruto. E a pessoa que não tem fruto, ela vai ter um discurso. É o que nós vemos na parábola dos talentos. O que tinha 5 multiplicou para 10. O que tinha 2 multiplicou para 4. O que tinha 1 enterrou. Quando se apresentaram diante de Deus, o que tinha 10 foi primeiro, está aqui. O que tinha 4 veio depois, está aqui. E o que tinha 1 que enterrou, chegou com um discurso. E João está falando, produzam frutos dignos de arrependimento. É importante nós abrirmos a nossa boca e louvarmos a Deus. É importante nós virmos na igreja e ouvirmos a palavra de Deus. É importante nós congregarmos como irmãos. É importante nós participarmos de um clã em comunhão. Mas mais importante é nós vivermos aquilo que nós estamos ouvindo. É nós vivermos aquilo que nós estamos cantando. Porque João diz, produzam um fruto digno do arrependimento. Digno de alguém que diz que está mudando de vida. Será que se as pessoas lerem a nossa vida, elas vão ler a palavra do Senhor? Elas vão ler pessoas que estão buscando melhorar, estão num processo de transformação, de arrependimento, de mudança de rotas?
Porque nós não podemos ter um discurso de quem serve a Deus, mas com as nossas atitudes não mostrarmos frutos do arrependimento. E a mensagem que Deus trouxe é essa: para nós sermos alcançados pela salvação de Jesus, nós precisamos nos arrepender. Não há salvação sem arrependimento. Você pode crer em Jesus, mas se você não se arrependeu, você não é salvo. É o que a palavra de Deus diz: arrependei-vos e crede. Arrependei-vos, reconheça: poxa vida, olha o que eu tenho feito com a minha vida, olha o que eu tenho feito com as minhas atitudes. Eu reconheço que eu preciso mudar. E aí você olha para Jesus, porque você não é capaz, e Ele te salva dos teus pecados. Só que para você enxergar Jesus como um Salvador, você precisa enxergar você como um pecador. Você precisa enxergar na sua vida alguém que carece da graça de Deus. E é isso que João está falando: arrependimento. Sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento não há o ministério de Jesus, não há eficiência. O arrependimento, ele é frutífero, gera mudança, transformação e conversão. As lágrimas não definem mudança, mas sim postura e posicionamento. A lágrima pode fazer parte do arrependimento, mas só lágrimas não determinam arrependimento. Não existe salvação sem arrependimento. Não existe evangelho sem arrependimento. E Jesus é ineficaz sem arrependimento. Versículo 9. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Aqui ele fala da urgência dessa mensagem. A urgência da mensagem que Deus falou com ele. Qual é a urgência dessa mensagem? O machado já está posto à raiz. Está na hora. É hoje, é agora, é aqui. O Salmo 95, versículo 7 diz: Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pasto e ovelhas das suas mãos. Hoje, se ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração, como em Beribá, como naquele dia em Massá, no deserto. Essa é a urgência dessa mensagem. É hoje, é hoje. O amanhã pode ser tarde demais. O que nós temos na nossa mão é o presente, é o aqui, é o agora, é o hoje. O machado já está posto à raiz. João estava trazendo um senso de urgência para aquelas pessoas que estavam ouvindo essa mensagem. Versículo 10. Então as multidões perguntaram a João: o que nós devemos fazer? O Hernandes Dias Lopes, ele tem uma frase que eu gostei muito quando eu ouvi, que ele fala que o avivamento, o apelo, ele parte do auditório, das pessoas, e não do pregador. Porque João estava pregando, ele não fez apelo, mas as pessoas perguntaram, versículo 10, o que nós devemos fazer? Tipo assim, eu reconheço que você tem falado a verdade, eu preciso mudança, eu preciso mostrar fruto de arrependimento, eu preciso parar de enganar a mim mesmo. Mas o que, João? O que eu preciso fazer? Versículo 11, ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. E quem tiver comida, faça o mesmo. Se você tem comida e a pessoa do teu lado não tem, dê comida a ela. Versículo 12. Agora isso foi genérico. A primeira resposta no versículo 11 foi geral. E aqui no versículo 12 ele começa a ser específico. Porque vários tipos de pessoas da sociedade iam até João para ouvir a sua mensagem. Um dos públicos eram os publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos da época. Eram as pessoas a serviço de Roma que cobravam impostos da população, tiravam uma parte para eles e davam o dinheiro a Roma. Só que essa parte que ficava com eles, era eles que determinavam. Por exemplo, Roma chegava para o Vini, que era um publicano: Vini, eu quero 10% do que a galera ganha.
Só que o Vini ia nas aldeias cobrando 30, e ele ficava com 20 e entregava 10 para Roma. Então essa galera, os publicanos, chegaram para ser batizados, um batismo de arrependimento, e perguntavam a João: mestre, o que nós devemos fazer? Olha o que João diz, versículo 13, ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. O nosso relacionamento com Deus na horizontal, na vertical, tem que refletir nos nossos relacionamentos na horizontal. Versículo 14, os soldados também estavam ali, estavam sendo impactados por aquela mensagem. Os soldados romanos perguntaram: e nós, João, e nós? O que nós precisamos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas, e contente-se com o salário que vocês ganham. Por quê? Porque os guardas na época acusavam por conveniência, alguém que eles queriam, estavam incomodando, vamos fazer uma acusação e fazer o cara ir preso. Ou eles recebiam um suborno, botavam no bolso e faziam vista grossa sobre alguma coisa. João está falando: não sejam prepotentes, sejam humildes, sirvam a população. Não façam denúncias falsas, sejam verdadeiros. E contente-se com o salário que vocês recebem. A Bíblia diz, Eclesiastes 7:7, a opressão faz do sábio um tolo, e o suborno corrompe o coração. Então João está falando: olha, na sua profissão, na sua área de atuação, você precisa mudar o seu comportamento. Só que, e se nós estivéssemos lá, há 2025 anos atrás, ouvindo a mensagem de João, o que você perguntaria? Os publicanos pediram: o que eu devo fazer? Os soldados pediram: o que nós devemos fazer? E você, na sua área de atuação, se você fosse um pastor, você perguntaria o quê? João, o que eu devo fazer? Se você fosse um empresário, você perguntaria: o que eu devo fazer? Se você fosse um funcionário público, você perguntaria: o que eu devo fazer? Se você fosse um empregado de uma grande empresa, você perguntaria: o que eu devo fazer? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer nessa manhã, porque a nossa fé em Deus precisa refletir os nossos relacionamentos na nossa vida, as nossas atitudes no nosso trabalho, as nossas atitudes na nossa empresa. Porque Colossenses 3:23, vamos ler esse texto juntos. Olha o que diz: tudo o que fizerem. O que é tudo? É tudo o que você fizer, tudo é tudo. Façam de todo o coração, não imparcialidade, não com meio coração, não com meia disposição, é todo o coração. Como para o Senhor. Você tem que fazer tudo o que você fizer, você tem que fazer para o Senhor, e não para as pessoas. As pessoas decepcionam, as pessoas não reconhecem, as pessoas não valorizam, as pessoas falham com você, mas não faça para as pessoas, faça para Deus. Faça para Deus, sabendo que receberão do Senhor a recompensa. É Deus que nos recompensa, é Deus que recompensa o teu trabalho. Você pensa que quem recompensa o seu trabalho é o seu chefe? Não, quem recompensa o seu trabalho é Deus, porque se amanhã Deus te tirar daqui e te levar para lá, Ele vai continuar te sustentando. Você pensa que quem mantém a tua empresa são os clientes? Não, quem mantém a tua empresa é Deus, quem mantém a nossa vida é Deus que nos sustenta. E é a Ele que nós precisamos servir e fazer, é a Ele em que nós precisamos agradar acima de todos. Não fique triste de fazer alguém ficar chateado por uma postura sua, mesmo que você vá perder um contrato, um cliente. Mas procure primeiramente agradar a Deus, porque se você agradar a Deus, é o que João está falando para essa turma. Se você, soldado, agradar a Deus, você está no caminho para ver a salvação. Se você, publicano, agradar a Deus, você está no caminho para ver a salvação. Se nós aqui nessa manhã fizermos o que agrada a Deus, nós estamos no caminho para ver a salvação de Jesus Cristo, o caminho do arrependimento, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, o que vocês estão servindo. É a Deus, é a Jesus que nós estamos servindo. Nós somos propriedades do Senhor, e aonde o Senhor tem nos colocado, é a Ele que nós estamos servindo. O problema é que às vezes nós separamos as profissões, separamos as áreas de atuações, pensando que o missionário que vai para a África, ele é mais crente do cara que está sentado debaixo de atrás de uma mesa atendendo pessoas.
um psicólogo, um empresário, um funcionário liberal, tantas profissões, talvez a sua profissão aí. Todas as profissões são santas. A nossa vida é santa porque nós colocamos ela diante do Senhor. Só que depois que a nossa vida está nas mãos do Senhor, Deus manda uns para a África, Deus manda uns para Chapecó, para aqui, nesse contexto que estamos vivendo, para pregarmos talvez para o nosso vizinho, ou para o nosso colega de trabalho. Ali é o nosso campo, ali é a nossa missão, porque todos que creem em Jesus, a nossa vida está nas mãos dEle. Então aonde Ele nos colocar, ali nós devemos dar o nosso melhor. E isso não é diferente do que a pessoa do seu lado faz, porque o reino de Deus é assim. Jesus fala, é um corpo. Através da boca do profeta, do apóstolo Paulo, a igreja é um corpo, é vários membros, é várias atuações, é diferentes atuações, são diferentes os dons, mas o Espírito é o mesmo, mas Deus é o mesmo, e nós precisamos ter essa consciência. O lugar em que você está é santo, e ali você precisa servir a um Deus santo, com o melhor que tem nas suas mãos, fazendo como se fosse para Deus, porque é a Ele que vocês estão servindo, independente do olhar das pessoas. Versículo 25, mas olha o que ele fala: faça tudo como se fosse para Deus. Mas ele diz, quem fizer a injustiça, receberá em troca a injustiça, e nisto ninguém será tratado com parcialidade. Deus ama todos, Jesus morreu por todos, Jesus se entregou por todos, mas a advertência é a seguinte: Gálatas também fala, de Deus não se zomba, aquilo pois que o homem semear, isso também ceifará. E ele está falando o seguinte: façam tudo como se fosse para Deus, porque Deus vai recompensar vocês. Só que se vocês agirem com injustiça, vocês não vão receber galardão, vocês vão receber de volta o que? A injustiça, porque de Deus não se zomba. O que o homem semeia, o homem colhe. Isso é para todo mundo. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Não é igual o soldado romano: e aí meu brother, toma aqui, cenzão, você deixa eu passar nessa. Você vai fazer isso com Deus? Será que Deus precisa de alguma coisa que nós temos para lhe oferecer? Será que Deus precisa de algo? Será que Deus pode ser convencido? O que fala diante de Deus, da nossa vida, são as nossas atitudes. São as sementes que nós temos plantados. Discurso bonito, palavra bonita, uma roupagem bonita, uma máscara bonita, diante de Deus não sustenta, porque diante de Deus o que vale são as nossas atitudes e as sementes que nós temos plantado. Essa frase assusta você ou alegra você? Você vai colher tudo o que você tem plantado. O que isso traz no seu coração? Glória a Deus, glória a Deus. Deus, no tempo certo, vai me fazer colher. Porque aqueles que semeiam com lágrimas, trarão os feixes com alegria. É o que a palavra de Deus diz. Só que se você tem semeado injustiça, está falando que ninguém será tratado com parcialidade. Para nós encerrarmos, versículo 15 e 16. Muito bem, está muito bem no slide, parabéns, rapidão. Estando o povo na expectativa, como eu falei, o povo estava ali na expectativa. Imagina, tantos anos sem se levantar um profeta, tantos anos sem se ouvir a palavra de Deus. Então o povo estava ali vibrando e pensando no seu coração a respeito de João. Cara, que ministério, que palavra, meu Deus, que pregação. Se por acaso ele não era o Cristo, cara, esse cara é Jesus. O detalhe: João se vestia de peles e camelo, comia gafanhoto e mel silvestre e não operou um milagre. A pregação dele era raça de víboras, arrependam-se e creiam. A pregação dele era essa, e ele andava pregando, e a galera pensando: cara, será que não é Jesus? Olha o que João diz, olha o que João diz. Jesus disse a respeito de João, que de nascido de mulher ninguém foi maior que João Batista, mas que no reino de Deus o menor é maior do que João. Tamanha humildade desse homem. João tratou de explicar a todos: eu na verdade batizo com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu convido a banda para vir, já subi que eu estou encerrando. João, ao invés de pegar aquela glória para ele fala: Jesus está vindo, eu só estou preparando o caminho. Talvez tenham dons em pessoas aqui,
que as pessoas olhem para você e pensem: uau, que dom que essa pessoa tem. Sabe o que você tem que fazer com isso? Glorificar o nome de Jesus. O nosso ministério, aquilo que nós fazemos, não tem que ser para nosso nome crescer, mas para que o nome de Jesus cresça. Em outra ocasião, falaram para João: João, não te preocupa. Aqui Jesus não tinha iniciado o ministério ainda. Em outra ocasião, Jesus já tinha iniciado, operado sinais, ensinado. Então as multidões que seguiam João começaram a seguir Jesus. E chegaram para João e falaram: João, não te preocupa que a galera está seguindo Jesus e parou de seguir a você? Sabe qual foi a resposta de João? Importa que ele cresça e eu diminua. E essa deve ser a motivação do nosso coração, a motivação daquilo que nós colocamos à mão. Excelência, dá o melhor, mas as pessoas precisam, o nosso reconhecimento precisa ser dado a Jesus. Quando as pessoas olharem para nós precisamos ser igual ao João: eu não sou digno de desatar as correias. João preparou o caminho, mas ele deu a glória a Deus, porque na palavra de Deus está escrito, Deus falando: a minha glória eu não reparto com ninguém, eu não divido com ninguém, a mim pertence a glória. Toda a glória é dada a Deus. Nós estamos aqui nessa manhã porque Deus nos amou, porque Deus nos formou, porque Deus nos dá o ar para respirar, a condição de caminhar, de nos mover, de ter força, inteligência, sabedoria, dons, talentos, vem de Deus. E nós precisamos devolver a glória que a Deus é devida. E João terminou esse sermão dando glória a Deus. Eu gostaria de convidar você a se colocar em pé. Eu gostaria nessa manhã de convidar você que deseja se arrepender de algo, você que reconhece essa mensagem, e você, ao fazer uma autoanálise, você olha para o que você tem feito e você fala assim: eu preciso mudar, realmente eu preciso mudar. Não é só ir na igreja, não é só cantar, é preciso me posicionar, é preciso mudar. Eu gostaria de convidar você que deseja a vir aqui na frente. Nós vamos orar juntos, os pastores estarão orando aqui na frente também. Se você nessa manhã deseja tomar o caminho do arrependimento, você reconhece que você precisa do arrependimento, essa manhã é manhã de reconciliação para a sua vida, essa manhã é manhã de salvação para a sua vida, essa manhã é manhã de cura para a sua vida, porque há uma transformação libertadora quando nós lançamos os nossos fardos diante do Senhor e deixamos Ele carregar, porque o fardo de Jesus é leve. Jesus disse: vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Talvez até hoje você tentou na força do seu braço e você viu que não dá, mas hoje Jesus está convidando uma proposta de trocar o fardo com você. Você precisa reconhecer que precisa dele. Então você vai ter essa oportunidade, ao som desse louvor, a vir aqui na frente, receber uma oração e colocar a sua vida diante do Senhor. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça. Nele o meu prazer é estar, eu não sou digno de desatar a sua sandália. Nele a minha vida estar, e eu caminho com a certeza de que Ele verá. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria.
Glória a Deus. Se você pode, coloque a mão no seu coração. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por esse culto. Obrigado pela tua presença maravilhosa, Jesus. Obrigado pela tua palavra, Pai, que nos alinha com a vontade do Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a viver a tua palavra, Pai. Nós reconhecemos, Pai, que somos falhos e pecadores, Pai, que sem ti nós não conseguimos. E oramos, Pai, pela graça do Senhor sendo manifestada na nossa vida, Pai. Nos mostra o caminho que devemos seguir, Pai, as atitudes que devemos tomar, Pai. Que nós possamos, Pai, ser como o Senhor disse a respeito de nós, luz do mundo e sal da terra, Pai. Que o Senhor nos use, Pai, no nosso meio de atuação, no nosso trabalho, onde o Senhor tem nos levado, Pai. Que o teu nome seja glorificado através da nossa vida, Pai. Nós dependemos do Senhor para isso. Nós nos colocamos em tuas mãos. Oramos, Pai, pela nossa casa, pela nossa família, Pai. Que o Senhor, Pai, possa estar à frente da nossa vida e de tudo aquilo que leva o nosso nome, Pai. Porque nós precisamos, reconhecemos que dependemos do Senhor, Pai. Que o Senhor alcance o coração perdido nessa manhã. Eu te agradeço pela obra que o Senhor começou, Pai. Que nessa manhã, Pai, vidas, filhos possam ser reconciliados com o Senhor, Pai. Pessoas que têm reconhecido o Senhor Jesus na sua vida, Pai, possam ter a vida transformada pelo Senhor. E a obra que o Senhor começou, o Senhor é poderoso para completá-la, Pai. Nós te agradecemos, agradecidos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode dar sua melhor salva de palmas a Deus.